Está chegando nessa live hoje, boa noite! Eu sou o Márcio Koban, falando diretamente do estúdio comunitário do Open Maker, na harmonia Bal Jazz, na produção dessa live, Evelyn Lola, Evelyn Koban, eu já não sei mais, e Júlio Juba na bateria. E hoje, o nosso entrevistado aqui é o Rick Brasil, mais conhecido como DJ Rick Brasil. Bem-vindo aí, Rick. Convidado mais que especial, né? Sim, esse é um dos representantes aqui da cultura do Butantã. Eu acho que ele não está representando só a ideologia fatal hoje nessa live, mas também composição urbana, fora de cultura do Butantã e, bom, a gente deixar ele apresentar aqui, senão eu falo É um todo, né? O cara faz tudo, né? Na arte aí, Eu costumo falar para as pessoas que o Rick está em todo lugar. Eu tô na oficina de sonorização, ele aparece lá também. Tô no fórum, ele também tá lá. Tô nos eventos, ele também tá. Eu não sei como ele consegue, né? Mas fala um pouco aí, Rick, dá uma boa noite pro pessoal. Salve, salve! Satisfação imensa estar aqui hoje e vai ser um bate-papo legal, bacana, muito conhecimento, muita vivência. Bom, eu sou DJ Rick Brasil. E a minha história começa ali nos anos 90, mas antes dos anos 90, todo lugar que eu vou, eu gosto sempre de frisar que tudo começou nos anos 70, meu irmão chamado Jorge, ali no início, né, na origem ali do soul, depois veio o funk, e esse meu irmão, ele começou com toda a trajetória que eu carrego até hoje, o lado musical. Esse meu irmão começou ali na Vila Mariana, ali na Zona Sul, e desde criança ele já mexia com rádio, com brinquedos, e aí ele na sua juventude começou a se envolver ali com a música, e na sua adolescência ele começou ali com os bailes, que foi aonde originou ali a época ali do soul e do funk, então ele acompanhou muito esse lado musical, né, que acabou decolando aqui no Brasil, e futuramente ali ele envolvido, ele também era marceneiro e também despertou também a questão de ser um grande marceneiro, fabricando a famosa JBL, que era a mais cobiçada ali nos anos 70 e 80. E esse meu irmão, ele foi baileiro e realizou grandes festas aí e acompanhou todo o crescimento, né, do movimento Black em Sampa, que foram as grandes equipes aí, Chic Show, Black Mad, Zimbábue, enfim, Casa de Portugal. Então ele flutuou por todos esses meios aí e adquiriu muito conhecimento, né? E aí, após esse meu irmão chamado Jorge, eu tive um irmão que infelizmente não faz mais parte aqui do nosso meio, né, chamado Luiz, mais conhecido como Dinho,
que também pegou ali aquela época ali dos anos 80, aonde começou a decolar a questão do nosso break, do nosso freestyle. E aí esse meu irmão, ele também teve aí uma grande identificação com a música, ele dançava break, e ele também pegou toda essa época também da efervescência, né, dos bailes black em Sampa, né, e ali ele foi perpetuando ali 85, 86, 87, que aí é onde aconteceu a fatalidade, e né, ele se foi, e aí chegou o Rick, né, hoje conhecido como Rick Brasil. A partir ali do final dos anos de 89 e dos anos 90, comecei a trilhar ali o meu início ali como DJ, da época do tempo aí das garagens, dos bailes pró-formatura nas escolas, e aí criou essa grande paixão que já se passaram aí 30 anos de carreira como DJ. Então, resumidamente, a minha história se inicia dessa forma. Só uma curiosidade, nós entrevistamos aqui, não sei se você conhece, o Gerê, né, o DJ Gerê, e ele falou também da Vila Mariana, né, do hip hop, né, você sabe mais de alguma coisa, esse começo aí, tinha alguma coisa a ver com skate, hip hop, tinha algum movimento de esporte também, alguma coisa assim parecida? Então, o skate, eu lembro que o skate, ele teve um início, uma força justamente ali no final dos anos 80, 88, 89, eu lembro que nos colégios, eu estudei no colégio Emílio de Barros, e eu lembro que tinha uma galera que nos intervalos a gente queria jogar bola e os caras invadiam a quadra para fazer ali as suas manobras com skate, e naquela época já estava tendo uma crescência, né? Se eu não me engano, eu lembro uma época que teve até um protesto contra o Jânio Quadros, que ele queria censurar o pessoal de andar de skate ali na Praça da República, Praça Roosevelt, Vale do Anhangabaú. Eu lembro que teve esse manifesto. Porque agora né? o skate faz pouco tempo, né, que entrou na categoria de esporte, né? Antigamente tinha uma coisa mais marginal, né? Ele era discriminado, né? Mas você vê, se eu não me engano, eu acho que depois do futebol, o skate é um dos esportes radicais mais praticados do mundo, se eu não me engano, né? Inclusive a gente tem uma pista de skate eu tenho quase certeza que eu acho que é isso, que o skate, depois do futebol, ele é o esporte radical mais praticado no mundo todo, né? Porque é legal a gente falar sobre isso, sobre essa questão de música, a música tendência, porque não moda, né? Moda é esporte, né? Porque sempre teve uma tendência de musical com algum tipo de esporte e com alguma tendência de roupa, né? Você pensa no rap, o cara tem um estilo de roupa, um tipo de personalidade, né? Sim. E essa uma coisa interessante que é Brasil, né? Eu vi que você frisa esse nome Brasil. Pela música brasileira, ou você patriota, esse Brasil que você coloca, Rick Brasil. Então, Rick Brasil veio da criatividade 2012, né? Eu tive uma grande oportunidade de ingressar na faculdade, né? A minha formação, eu sou farmacêutico, e aí foi um período que eu tive que me desligar do Ideologia Fatal, porque antes o pessoal me conhecia como DJ Rick e associava DJ Rick e Ideologia Fatal. E aí, do nada veio uma criatividade, né? E aí eu falei, vou colocar DJ Rick Brasil. E aí eu comecei a trilhar ali o meu caminho de forma solo, porque eu era convidado a discotecar, tocar nos lugares, né? E aí eu coloquei Brasil, eu dei uma pesquisada no Google, eu vi que não tinha nenhum DJ Rick Brasil. Tem vários DJ Rick, né? Sim. Tem Rick com Y, tem Rick com 2C, com 2K. Aí eu falei, vou colocar um nome que de repente soa bem e que tem uma identificação, né? E aí por uma mera coincidência também, eu sempre gostei de usar os artigos da seleção brasileira, né? Eu tenho camisa da época da Copa do Mundo de 94, né? Aquela camisa azul que o Romário também, né, se destacou bastante, o Bebeto. E aí eu também associei um pouco a isso, a questão do patriotismo mesmo com o futebol, né?
Tem mais uma pergunta aqui. Calma aí. Sabe O porque pessoal que vai ter que esperar, porque eles estão fazendo comentário. Não é que eu li o comentário? Não, Depois? não, manda aí. Porque o que aconteceu? Eu queria que ele falasse, porque a gente tem várias pessoas de várias gerações, né? E eu praticamente quase a mesma geração, então assim, o jeito que a gente ouvia a música, o jeito que as coisas chegavam pra gente era diferente. E eu lembro que o meu irmão, não o Zé, né? O Zé é do rap, mas o teu irmão, que é o mais velho, ele ficava pegando a vitrola mesmo, começava a fazer lá o Squash, no Squash, né? Isso, Squash. Eu queria que você falasse um pouco, cara, como que você adquiria a música, o hip hop brasileiro, mas eu queria que você falasse também um pouco da aquisição dos seus discos, como que você lidava com os discos, principalmente importado, como que chegava, você tinha acesso fácil? Porque antigamente tinha o nosso disco importado, que demorava para chegar no Brasil. Até hoje tem. Até hoje tem, né? Até hoje tem. Bom, então, eu fui um cara abençoado, né? Como eu sempre comento da questão aí dos meus irmãos, que veio esse DNA musical, né? Pra mim, porque eu desde criança, os meus irmãos, as minhas irmãs, sempre compraram discos, né? Então, você vê, eu tenho um disco, eu tenho o compacto, que são, né, os primeiros discos, aquele bem pequenininho, eu tenho em casa do Roberto Carlos, de um lado, duas do outro, Michael Jackson. Então, você vê, são coisas que vieram dos meus irmãos, né? Então, você vê, eu acredito que eu no berço lá, na barriga da minha mãe, eu já estava ouvindo o Michael Jackson, os Jackson 5, já estava ouvindo um Al Green, eu já estava ouvindo um Jim Borrone, porque imagina, só coisa boa, os meus irmãos, eles compravam esses discos e ficavam ouvindo em casa, e eu pequeno ali, então eu já, desde criança, envolvido com a música, como eu falei, né? Então veio vindo tipo uma escadinha. Esse meu irmão, que é o Jorge, né? Hoje a família dele, os meus sobrinhos e os filhos dele, todos moram em Londres, né? Então, o que acontece? O meu irmão veio com essa questão aí por isso que eu sempre faço essa referência. Ele pegou ali a época do soul e depois veio a época do funk. E junto com isso, se você pesquisar, tinha a época da disco, que aí a gente já vai falar de Donna Summer, Gloria Gaynor, né? Todos esses grandes artistas aí que já eram artistas popularmente conhecidos no mundo, né? Porque era a efervescência ali, né? E aí o que acontece? Esse meu irmão, ele trouxe essa bagagem, depois aí veio esse outro irmão meu, nos anos 80, que começou também a curtir ali os bailes também, mas aí já veio essa era do break. E depois aí veio os anos 90, que aí foi um junto e misturado de tudo, né? Eu tenho uma grande referência, uma grande saudade dos anos 90, porque ali surgiu vários estilos e eu flutuava tanto na linha da black music, eu ia nos bailes black, como eu também ia na linha da dance music e do flash house. E peguei uma época também do New Wave e peguei um pouco da época que é o que eu vejo que vocês sempre apresentam aqui no programa, esse lado acústico, que é o pop rock, né? Sim. Então eu peguei Legião Urbana, o Traje a Rigor, lá de fora eu ouvi muito U2, Iron Maiden, enfim, eu ia nas casas noturnas e era isso que rolava, e era legal porque era uma seleção musical bastante eclética, né? Então aí rolava também até as românticas, né? As famosas melodias. E a questão do disco, quando eu comecei a adquirir os discos, que na época eu tinha uns 14 anos, trabalhava de office boy, a gente frequentava muito ali o centro, né? Então o que acontecia? Os discos eram muito caros, né? Então a gente partia pro lado alternativo, que é onde a gente fala que é os famosos piratas, né? E fora isso, também a gente ia nos acervos, que você poderia comprar um disco lá dos anos 70 e 80 usado, mas com uma ótima qualidade, né? Então aí a gente tinha todo esse trabalho, todo esse ritual. Eu tenho discos que vão fazer 35, 40 anos que eu adquiri esses discos. Eu tenho em média aproximadamente quase 5 mil vinis, entendeu?
no meu Eu estúdio, estava né? conversando com ele que o conceito de DJ antigamente, hoje eu não sei como que é, depois você pode até explicar, mas antigamente o DJ era um historiador praticamente, né? Eu via de bossa nova, a thrash Sim, metal, não, rock and roll, samba rock, o cara sabia todos os encartes, toda a época dos discos e tal, né? Então, até hoje, inclusive, a gente sente muita saudade, porque você ia comprar um disco, uma das referências, você já olhava já o nome do produtor, quem produziu, né? Vamos pegar aí, Michael Jackson, Quincy Jones. Putz, você sabe que você pode comprar aquele disco ali sem ouvir que é bom, porque é por causa do produtor, Sim. da referência, né? E outro lado que o disco sempre teve aquela magia, é como se fosse aqui, ó. Tá vendo o livro aqui, ó? Composição urbana aqui, ó, lançado pelo Mano Lee, ó. Você abre aqui, você tem todo esse trabalho, você tem aqui uma introdução, né? Tem um prefácio, e os discos vinham isso. Sim. Você abria a capa, aquela capa colorida, toda aquela informação, cada música vinha lá o nome do cara que escreveu, o poeta, o intérprete. Então isso que é bacana, né? E hoje, nos dias de hoje, perdeu-se essa essência, infelizmente. Antigamente a gente parava para ouvir música, né? Hoje a gente ouve música como se fosse uma cerejinha do bolo lá, sei lá. E além de parar para ouvir música, a gente compartilhava com os amigos, né? Todo mundo sabia do disco, passava o disco para outro. E eu via mesmo o disco, sim, né? Sim, sim. Eu lembro de guitarra blues, por exemplo, você viu o disco, o amplificador que o cara gravou. Então toda essa coisa de pedal que a gente fica mofando, que a gente às vezes nem chega a lugar nenhum. Cara, usei um amplificador Marshall no volume tal, com isso aqui tal, usei o pedal tal. Nessa música da faixa 3 usei uma Gibson 335. E ele passava. Então a gente aprendia isso aí, né? A gente viu uma. Sim, e aí pelo fato de você ter comentado essa questão das bandas, algo que é incrível que eu vejo hoje, né? Porque agora eu tô entrando e atuando, né, nessa atmosfera de produção musical. Se você pegar lá as bandas dos anos 70 e 80, né? Vamos pôr como referência. Pô, sem tecnologia nenhuma, os caras faziam uma gravação com, nossa, uma qualidade nota 10. E hoje em dia, com todo o recurso, você vê, tem bandas que não conseguem, não chega nem perto de 10% do que os caras faziam. E os caras ali com a mesa ali de repente 8 canal, 12 canal, no máximo 24 canais, entendeu? E usava toda aquela parafernália de equipamentos e você via a sonoridade. O cara pegava um violão, o cara pegava uma guitarra, um baixo, introduzia na música, pô, saía com qualidade. E hoje em dia, esse som digital, os caras não conseguem chegar perto dessa qualidade musical de sonoridade que eu falo. Não qualidade de você comparar o analógico com o digital, não é isso. Eu falo a criatividade, como que os caras lá, há 40 anos atrás, conseguiam se fazer isso. E hoje em dia você vê as bandas com um monte de tecnologia, não chega nem 15% perto da sonoridade dessas grandes bandas aí. Hoje, se você pegar uma trilha de qualquer música, aí o Koba produz aí, você sabe tudo remendada, né, Koba? A galera... Porque não consegue acertar a música, não né? Consegue. Grava um pedacinho, depois junta. Não consegue. Substitui a trilha, porque você não consegue acertar. Se você pegar um Jorge Ben, o Jorge Ben tem aquele disco Tábua de Esmeralda, que acho que é um dos top dele. Sim. Tem uma parte lá que fala aqui dos deuses astronautas, ele fala assim, cara, em vez de falar somos, ele fala samos. Só que foi gravado tudo ao vivo, mano, os caras não voltaram. Falei, mano, vai ficar errado o português, porque o som ficou muito legal. Porque assim, é tudo, você entendeu? É tudo... hoje em dia, os caras da Santa Marcelina estão falando, cara, a galera... se voltasse a galera de hoje para gravar, não passaria no teste, não gravaria, mas nem a pau. Sim. Hoje com o recurso, os caras gravam porque tem o Pro Tools, tem qual que é as coisas que afina lá, o Melodyne, tem um monte de coisa, né? E fora essa coisa de você... Logic, né, que o pessoal usa. A primeira vez que eu fui inventar de ser produtor, falei, vou entrar, né? Comecei e fui fazer o cara do rap também. E o cara levou quase 15 horas, cara. E eu tive que pegar frase por frase. Eu falei, não, eu tenho que cobrar por hora, né? Porque não dá pra cobrar por pacote. Porque assim, é outra ideia, né? Assim. Sim. A gente vê que hoje em dia muitos cantores, assim, eles têm muita dificuldade, né? Que nem você pega na época lá do Tim Maia, que nem você falou, Jorge Ben, Cassiano, Djavan, entendeu, meu?
os caras já cantava com a letra decorada, o cara já sabia toda a letra. Hoje em dia não, o pessoal grava um pedacinho, aí daqui a pouco emenda, grava, emenda. Por quê? Eles já iam já preparados, porque eles sabiam que quanto mais horas ele ficasse no estúdio, isso ia encarecer mais ainda o valor para terminar a produção. Então, quer dizer, muitas das vezes eles já iam treinados já com a letra na ponta da língua para chegar lá e desenrolar. E você vê que é muito louco, porque tinha muita coisa, você pegar Tábua de Esmeralda, e muita coisa do Tim Maia, muita coisa dos outros cantores que fizeram sucesso. Você vê que não era tão, você parar pra pensar, não era tão comercial, cara. Tipo pra época, você pegar Tava muito à frente do seu tempo. O Tábua de Esmeralda, ele caguetou os alquimistas inteirinhos, e foi até procurado. Imagina, o cara falando de alquimia, de deuses astronautas. Tem uma música lá que ele fala sobre... Ele tira o som do espaço. Ele não tinha tecnologia para época, eles tentaram... Cara, você acredita que os cientistas chegaram a uma conclusão que é meio que parecido com o som que eles tiraram da época? Mas como os caras chegaram a essa conclusão, velho? Sim, sim. A criatividade ia além do inesperado, né, meu? Entendeu? Que nem hoje em dia, como eu falei, né? Eu tô querendo me aprofundar muito nessa questão de produção musical. Eu jamais imaginaria que nem aqui, ó. Tem uma caneta aqui, ó. Eu pego esse barulho aqui, eu transformo num sample. Sim. Quando que eu ia imaginar que o sample ia ser criado através de um barulho sonoro, de abrir uma página, de mexer numa caneca, num celular? Nunca ia imaginar. Para você ver a criatividade. O pingo d'água também, se consegue, e o lado musical, né? Da onde você começa a adquirir e colocar em prática, digamos assim, uma fantasia musical que vai se tornar uma música. Eu não sou muito fanático de futebol, né? Eu torço pro Santos, jogo da Copa, essas coisas, né? Mas cara, pô, mano, é isso assim. Cara, não sei se o jogo tá bom, mas esse microfone, porque o cara chutando a bola, pum! Cara, um overallzão, né? Um condensador. Eu falei, cara, esse microfone é bom. A captação, né? Captação. Você está estudando som até quando eu assisto futebol, então bom. Mas, eu achei interessante o comentário que você fez sobre a questão dos DJs, né? Porque eu sou da época e quando falavam de DJ, era assim, era o cara que realmente ele conhecia a história da música. E aí, sei lá, porque eu sou da época do MTV, entendeu? Também, o início da MTV e tal. O Top DJ pra mim era aquilo ali, sabe? Aí depois acho que começou com esse lance de associar muito a um DJ também que fosse, sei lá, mais ligado a uma linguagem específica, tipo rap. Né? Agora, hoje em dia, realmente, DJ é todo mundo que fez curso de DJ. Né? Tipo, não é um cara, não tem mais aquela referência. Né? É difícil encontrar, assim, né? Alguém que realmente, sabe, ouve de tudo e conhece realmente, né, os álbuns e tal. Ainda mais nas gerações atuais, que eles estão acostumados a consumir aplicativo, né? Ele falou do hip hop, mas ele citou Tim Maia, citou outros caras, né? Porque, né, eu não sei se a juventude tem essa mesma concepção do DJ antigamente. Você falou uma coisa interessante. Eles não entendem mesmo. Você podia até pincelar, que você também tem muito tempo tá muito tempo nessa área, essa transição, porque da transição do analógico para o digital. Você teve alguma barreira em relação a isso? Você trocar sua picape pela picape digital ou pelo computador? Essa coisa da época? Não, eu nunca fui um cara assim. Resistente, né? Eu sei que a tecnologia veio para facilitar e facilitou muito, né? Que hoje em dia a gente usa o Serato, que ele praticamente faz tudo, né? Mas você tem que entender a ferramenta, como funciona. Mas a gente tem que acompanhar a tecnologia. Não tem jeito, tem muita música aí que não se lança mais em vinil, né? É tudo digital. Então, no começo, muitos amigos meus até pararam, não vou mais ser DJ, não quero mais saber disso e tal. E eu falei, não, a gente tem que acompanhar a evolução. Mas eu peguei todas as etapas, né? Dessa questão aí da atmosfera do DJ, né? Eu já cheguei a tocar na época do tape deck com fita de cassete. Quando eu tinha lá meus 16, 17 anos, muitos amigos meus, grava uma fita pra mim, e você vê, hoje em dia, essa questão da fita, a linguagem moderna é a tal da mixtape,
Eu já fazia uma mixtape e nem sabia. Porque eu pegava lá, ó, grava lá pra mim lá. Daí eu pegava as melhores músicas lá que de repente tava bombando ali nos bailinhos, fazia uma viradinha, já fazia uma vinheta e nem sabia. A mixtape é pegar uma base e colocar uma música. É você virar uma música na outra e manter o ritmo, né? Então, e quer dizer... E afinar também, isso. porque a gente pensa que é só colocar, vai ter toda uma harmonia ali, né? Não, sim, você colocar tudo no ritmo, digamos assim, na linguagem popular, casar uma música com a outra, né? Entrando ali tudo no compasso, tudo certinho, porque você tá dançando uma música, né? Então o que acontece? Se de repente entrar uma batida fora, até o cara que tá dançando, ele vai dar aquela brecada. Agora, se tá tudo entrando ali certinho, você vai ver que vai entrar uma música, vai sair a outra, você vai continuar dançando e às vezes você nem percebe-se. Então né? o DJ é praticamente um músico também, né? Como assim, né? Exatamente. Porque assim, ele tem que combinar, porque se a afinação do cara não bate com o tom do. Você vai perceber, opa, eu tô querendo encaixar essa música, mas não tá rolando. Vamos tentar outro meio, outro caminho. Então tem um lance de experiência, de teste também, né? Sim, então, e se você vê pro lado musical, se você, vamos supor, você vai num show, sei lá, de repente de uma banda de rock, de um pagode, de um próprio reggae, se você vê, os caras começam ali, de repente do nada, né, porque vocês têm as mímicas que vocês fazem, né, maior, menor, tal, aí já... Que é dó, ré, mi, fá, sol. Então, vocês já fazem opa, ó, vamos subir. Ali você vê, o cara tá de repente num ritmo cadenciado, daqui a pouco o cara começa a evoluir, certo? Na questão do ritmo. Então o DJ é o mesmo esquema. Tá tocando uma música, aí daqui a pouco ele já tem que ter aquela sapiência. Opa, pera aí, ó. A pista já tá começando a aquecer, então agora eu vou começar a vir com os ritmos para levantar a pista. Aí ali o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a sacada de repente, jogar aquela música que tá tocando e vir com uma outra já evoluindo. Aí é naquilo ali que de repente ele mexe ali na questão ali dos ritmos, que seria a batida, né? E sem contar a batida também tem que entrar nota com nota. Então aí tem que ser algo harmônico, que o DJ tem que ter essa magia, né? De fazer essa virada, e quando você vai ver, entrou a outra música e aí o pessoal já tá entrando no ritmo. E acaba tendo ouvido, porque que nem, tipo assim, o cara... A gente, na música a gente tem ouvido absoluto e o ouvido relativo. O ouvido, nem todo mundo tem ouvido absoluto, mas o ouvido relativo que é de comparação. Cara, essa batida encaixa com o bagulho do Cassiano. Uma intuição assim, né, cara? E vai lá, opa, rola. É por isso que tem que ter o conhecimento, né, para fazer a conexão. Sim. Não é simplesmente, sei lá, você não nasce assim, você precisa, você estuda, né, pra chegar nesse E o lance que também o DJ tem de ouvir bastante, né, esse negócio de ouvir. Cara, eu sempre falo, ouvir, cara, também é estudar música. Eu acho que uma coisa que tinha, pelo menos na escola, não precisava necessariamente tocar o instrumento, mas ter apreciação musical, saber apreciar a música, saber, cara, quantos ritmos tem. E a pessoa, que ele tá falando, né, saber escolher, né? Não, agora é só samba, então eu vou ouvir só samba. Não, cara, procura outras coisas e tal, e pra evoluir. Eu vou pegar os comentários aqui do pessoal, porque senão eles vão brigar comigo, ó. A Paty tá dando boa noite, tá chegando por aí. O Wagner A. Francisco. Salve, sou o DJ Wagner da Rádio Web Amigos do Clube da Cidade. DJ Henrique é fera, excelente pessoa, envolvido na música e na cultura. Flávio Barreto também chegando por aí, dizendo boa noite. Sou Tatinha, aqui do 1010. DJ Henrique é com muita excelência no que faz. Grande pai, grande amigo e um grande músico. Sucesso, moleque. Denilson Lito também chegando por aí. Sucesso pleno a todos. Fazer uma pergunta ao Rick. O que o rap mudou em sua vida? Ó, vai guardando as perguntas aqui. Karina tá chegando aqui também, ó, logada no Inspirativa K. Boa noite. Meu pai não deixava eu assistir televisão. Conheci a MTV em 2004, quase no seu fim. As rádios AM e FM era muito bom. E o Flávio Barreto diz assim: uma ótima noite a todos. E uma pergunta também ao Rick. Nessa difícil caminhada musical, qual a mensagem que você tem para essa rapaziada que deseja engrenar nessa difícil caminhada? Eu tenho que ir anotando aqui essa pergunta aqui. E o Marco Aurélio falando, ó, o Marco Aurélio Perella de Resende. Boa noite, estou gostando muito. Um abraço, Marquinhos. E aí, então, vamos lá.
né? A primeira pergunta, qualquer que eu já perdi aqui, era o do que mudou, né? O que mudou na sua vida? Ô, satisfação aí, Mano Lee, meu parceiro, meu irmão, longas caminhadas junto aí. Bom, o rap, ele foi um divisor de águas na minha vida, né? O Lee, até mesmo aqui o Marco Aurélio, o Tatinha, são todos amigos aí de infância, e nós que crescemos, né? E ficamos ali uma boa parte da nossa vida ali, né? Junto ali da comunidade ali do 1010, aí tem a outra comunidade chamada Bodzé, né? Nós éramos jovens que de repente, se não fosse o rap, que foi o nosso professor, né? Através ali dos manifestos dos rappers, sempre falando, você tem que estudar, correr atrás, respeitar o pai, a mãe, e na comunidade, né, respeitar o próximo, né? Então o rap, ele já desde a infância ali a gente ouvindo, né, e absorvendo, e o rap fez com que essa consciência entrasse na nossa mente e nos transformasse, porque nós tínhamos tudo para de repente desviar e ir pro caminho do mal. Tanto é que quando o Lee esteve aqui, eu até falei, comenta lá sobre a música Consideração de Irmão. Por quê? Ali é um relato do dia a dia de qualquer periferia de São Paulo, né? E do Brasil, né? Onde os jovens de repente se iludem, ainda mais nos dias de hoje, ostentação, crime, marginalidade, né? E a gente sabe já o final, né? A gente já sabe o fim dessa novela que vai acontecer, né? Tanto é que tem uma música que o meu filho até fez a letra, que fala assim, né? O crime só tem duas opções, cadeia ou caixão, né? Então, o rap, ele foi o divisor de águas na minha vida, que me fez ser quem eu sou hoje, né? E a gente vem colhendo frutos, porque a cada dia que passa a gente vem sendo lapidado, a gente começa a entender, né? Realmente o propósito que a gente veio para esse mundo, que nada mais do que servir e fazer o bem sem olhar a quem, né? Então, resumidamente, o Lee mesmo sabe, e outros sabem, né? O movimento hip hop, ele é uma filosofia de vida para mim, né? Então, a partir do momento que eu comecei a entender, coloquei isso daí em prática e a minha vida mudou, né? Graças a Deus eu não fui obrigado a seguir nenhum caminho de criminalidade, graças a Deus eu não precisei matar ninguém, nem prejudicar ninguém. Mas o nosso dia a dia ali, vendo vários amigos e vários jovens, né, que cresceram com a gente, que hoje não está no meio de nós, né? E então o rap, ele ajudou, né, muito nisso, nessa questão de conscientização. E também ajudou também no lado da escola, porque o Lee mesmo sabe, nós acompanhamos junto na época do Emílio, por nós sermos negros, então a gente sofreu muita discriminação, os neguinhos de favela, e nós era muito questionados, né, porque nós éramos da periferia e de repente estava junto ali com alguns alunos que não faziam parte daquele meio, então o pessoal tinha um pouco meio que de medo e receio da gente. E o tempo passou, né, já que ele comentou, né, dessa questão. O ano passado tivemos lá no Colégio Emílio de Barros, você vê, voltamos lá para dar palestra para os jovens e alunos que estão estudando, para você ver como que o rap, o movimento hip hop é algo meio que maluco. Como pode? Nos anos 90, se deixasse, o pessoal enxutava nós de lá. E depois aí a gente volta anos depois, aqueles neguinhos que de repente o pessoal falava que ia ser ladrão, bandido, enfim, né? E aí a gente volta dando palestra, instruindo aqueles jovens ali através do movimento hip hop e do rap nacional, né? Então... E tem mais gente comentando aqui também, Henrique. Olha só. Nildo DJ tá dizendo assim: salve, salve DJs, boa noite pra nós. Salve DJ Rick.
E só para te voltar também na pergunta do Flávio Barreto, né? Que tem um pouco a ver com o que você estava falando das escolas, né? Então, que as coisas, né? Deus inverte a história das coisas. É os planos de Deus. Assistindo o programa de vocês, eu vi que vocês têm um lado da espiritualidade, né? Então você vê, é o mover, né? É o plantar, né? De Deus que ele, pô, você tá passando isso, mas ó, lá no futuro, lá, vou mostrar para vocês, porque quando a gente tá no ventre da nossa mãe, Deus já sabe o que a gente vai ser, né? Acredito muito nisso, né? E aí veio a resposta no futuro, né? Quem que ia imaginar aquele neguinho que de repente bagunceiro, tava sempre brigando que é coisa de criança e tal, e sendo ali chicotado, a própria diretora da escola, né? Não sei se ela é viva, a Ana Maria, né? Uma vez lá numa discussão, ainda falou pra minha mãe, que esse neguinho aí? Aí minha mãe olhou assim, né? Minha mãe, família humilde, né? Se é nos dias de hoje, né? Já entra um processo, né? Desculpa até estar entrando nesse assunto de racismo, discriminação, né? Minha mãe olhou, peraí, esse neguinho aí é meu filho, qual o problema, né? Não, que não sei o que. E você vê como que é o destino. A filha dessa diretora, uma vez, apareceu lá na biqueira lá da comunidade da onde a gente saiu, né? Então você vê, né? O neguinho que a mãe achava que era maloqueiro, maconheiro, isso e aquilo, seguiu outro caminho. E a filha, que de repente era princesa, de repente estava lá numa biqueira lá e tal. É bem complicado. Por isso que a gente não pode cuspir para cima, né? São as contradições aí da sociedade, né? Mas aí, quando você vai para essas escolas, você procura trazer esse tipo de mensagem para eles, para mostrar essas contradições? Qual mensagem que você tem para eles? Que é a pergunta, né, do Flávio. Então, quando a gente tem oportunidade nas escolas e faculdades onde a gente costuma ir como arte educador ou palestrante, já na abertura, né, você já faz uma pequena introdução, né? Quem eu sou, da onde eu vim e o que eu pretendo ser ou chegar, né? E aí muitas das vezes a gente sempre fala alguma coisa ali do leque ali da questão da importância do movimento hip hop que acabou entrando na nossa vida e ocasionou essa transformação, né? Então a gente acaba comentando, né? E isso daí é algo que sempre desperta, porque sempre tem um ali que de repente ele tá ali meio que em cima do muro, né? Pô, sigo a minha vida querendo ser um cidadão de bem, ou de repente dou uma desviada, mas amanhã ou depois eu acho que eu vou ter tempo de voltar. Às vezes consegue, às vezes não, né? Né? O índice maior é não conseguir voltar, porque uma vez que você entrou, né, é difícil você sair, né? Ele falando assim, cara, de que música salva a vida, eu também tive várias oportunidades assim de entrar em caminhos errados e tal. E, cara, sempre eu falava assim, cara, eu não posso entrar, porque senão eu não vou conseguir realizar meu sonho. Porque eu sabia que aquele caminho não ia te levar a nada, né? Sim. Então, assim, ele até comentou, né, antes de começar, né, que a música salvou minha vida, né, cara? Então, cara, a música realmente... E você vê que a música ela salva vidas e não tem tanta atenção, né? A gente tá falando de criminalizar, você vê que às vezes na própria, às vezes não é só na cor, às vezes a música carrega a cor, né? Sim. E aí, hoje, eu até fiz essa pergunta pro Mano Lee a semana passada, sobre que você vê que hoje as classes altas, classe média, já estão ouvindo rap, hip hop, samba. O samba era eu não ouvia sertanejo, o pessoal ouvia, cara, eu sou do tempo que os caras ouviam sertanejo escondido, debaixo do cobertor. O pessoal não assumia daquela coisa de a música americana no Brasil. Então sempre teve um lance de... E pior ainda, né? Eu já vi os caras saíram na porrada. A gente sempre comenta aqui, o cara do punk saindo porrada com o cara do rock, que saiu da porrada com o cara do rap. Sendo que o punk e o rock é o subgênero do outro, praticamente irmão, né? Tudo meio underground, né? Na verdade. Sim, e militantes contra a injustiça, se você for ver, né? Entendeu? E aí, às vezes, a gente ficava meio que sem entender. Pô, os caras são militantes, são, digamos assim, contra o sistema. Por que estão brigando com o co-irmão, que também é contra o sistema, né?
tudo por questão de gosto musical, vaidade, estilo, roupa. É né? muito louco. E olha só, tem mais uma pergunta aqui, mas é que a Evelyn já tá brigando comigo, porque assim, eu tenho que falar do sorteio, tá? Então, espera aí, quem fez o comentário. Ó, a gente combinou que hoje vai ter o sorteio desse livro Composição Urbana do Mano Lee, certo? Então, pra gente fazer esse sorteio, a gente vai fazer um combinado, tá certo? Você precisa deixar aqui pra participar do sorteio, certo? Porque eu não sei se você quer ganhar o livro, às vezes você não quer ganhar. Então tá aqui na live, mas não quer ganhar. Então bota o seu nome completo, tá certo? E sei lá, um contato, tá bom? O seu. Pode ser um número de celular, não sei se você vai querer, né? Ou então depois entra em contato com a gente, se não quiser botar aqui na live também, né? Não sei. Mas bota o seu nome aí. É porque o Rick também conhece todo mundo. Então, aí depois ele fala pra gente quem que é. Aí você põe o seu nome para você se inscrever, tá bom? Porque aí a produção dessa live que tá desenhando ali no fundo e tal, né? Fica aí dando bronca na gente, dá uma ocupação para eles aqui. Eles vão botar o nome no papelzinho pra gente sortear o livro, entendeu? É isso, né? Como a gente não combinou, né, como seria o processo, então inventei agora. Tá? Porque a gente que tá aqui... Contato não precisa. Qualquer coisa é só chamar a gente no Instagram que a gente fala com a pessoa. Então, e chique. aí vamos fazer o seguinte, vamos dar uma melhorada aí para os nossos companheiros e companheiras que estão aí nos assistindo, nos acompanhando. Obrigado aí pela audiência aí, pessoal. Espalha aí para geral aí, entre mais pessoas aí. Vamos se inscrever também no canal, que isso é importante. Além do livro aqui, ó, Composição Urbana, vamos colocar mais um livro aí, eu pego lá com o meu parceiro Mano Lee, Telha Fina, que é o livro mais recente também, inclusive boa. aí o Mano Lee tem comparecido, participado aí em várias livrarias, bibliotecas, né? Então esse livro ele tá girando e tá sendo bastante aceito e divulgado, então Telha Fina para vocês aí também, beleza? Beleza, então Composição Urbana e Telha Fina são a gente vai sortear 2 livros hoje na live, tem que ficar até o fim, tá? Então, senão, é escritor também, você? Não sou escritor ainda não. Pretendo, de repente, quando Deus preparar, lançar um livro falando um pouco da minha trajetória aí, que já se passaram 30 anos aí como DJ, discotecário, locutor. E é isso, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre... Você gosta de trabalhar com crianças também, você estava falando, né? Sim. Você tem algum trabalho atual que você está fazendo com eles, assim? Eu tô para desenvolver um trabalho. Recentemente aí eu fui convidado pela Associação dos Moradores ali da comunidade ali do Bode Zé. E fui convidado para ser diretor cultural, né? Então, em breve, a gente vai estar fazendo aí um trabalho com as crianças da nossa comunidade e mediações, né? Não só a questão de oficinas de DJ, mas interações mesmo com as crianças, para a gente tentar resgatar a época da infância, né? Porque, infelizmente, né, as crianças estão acordando e dormindo com isso aqui. É legal, é importante estar antenado, ajuda muito, sim, mas a gente vê que as crianças estão perdendo bastante essa questão do interesse por brincadeiras infantis, né? Então, sabe, a época da amarelinha, a época de você brincar pulando ali com um saco, enfim, brincadeiras mesmo de repente você tá desenhando com guache um papel. Acho que todas essas essências aí são raros você vê hoje, né? E aí junto com os pessoal lá da associação e também com o pessoal oceanográfico lá da USP, a gente tá dialogando e a gente tá querendo vir com essas interações, com essas atividades com as crianças da comunidade para ter um desenvolvimento melhor. Eu acho que vai ajudar muito nessa parte educacional, disciplinadora, principalmente na escola, né? Eles têm muita dificuldade. Você pegar qualquer criança da comunidade, muitas das vezes elas vão para a escola
pelo lance da merenda, da questão da comida, e o ensino também está bem defasado, né? Então é um conjunto de ações que fazem com que essas crianças elas tenham um déficit de atenção educacional, né? Então aí a gente está querendo vir com essa questão de repente ser um reforço para ajudar no desenvolvimento, né? Ele falou, eu estava lembrando do Fernandinho Pitbox, que ele veio aqui, e eu também vi, né? Eu cheguei a fazer alguns estágios de música, fiz estágio de filosofia, da criançada, os jovens não têm sonhos mais, cara. Você pergunta o que você quer ser, o que você pretende ser, o cara não sei, não tem mais aquela ambição, né? O ideal, por exemplo, pelo menos eu acho que a nossa geração ainda teve um pouquinho de querer fazer alguma coisa para mudar, para... Acho que a dificuldade da nossa geração é porque eles não têm perspectiva, porque a gente não sabe como é que vai ser o futuro. É um monte de IA aparecendo aí, as coisas mudando muito rápido. Então, até os pais, né? A gente como pais, como é que a gente orienta? Né? Os nossos filhos hoje é uma coisa complicada, né? E tem o pessoal comentando aqui também, falando assim, o Marco Aurélio, né? Diz assim, muito bom livro. Melhor ainda é ver amigos levando a música em todos os lugares, com exemplo de que vencer é uma dedicação diária, né? A Patrícia está falando que ela quer o livro, está inscrita já aqui, ó. E vai se inscrevendo se é isso, não vai perder o sorteio. Ó, a Patrícia é uma leitora de livro, ela lê absolutamente tudo. Aí, o Wagner está falando assim, DJ Henrique, alguns DJs acham que aqueles que tocamos com controladora não devem ser considerados como DJ. Qual a sua opinião? Tem classe de DJ também? Não, eu discordo porque o importante da questão do DJ, né? Tô falando no modo geral, né? Porque hoje em dia a gente tem vários estágios do DJ, né? Então vamos colocar no modo geral. O importante é você ter um equipamento que você vai tocar música, vai fazer aquelas pessoas, aquela galera que de repente está ali no seu happy hour, num baile, enfim, em algum espaço, porque o pessoal está querendo ir ali para ouvir boa música, se divertir e dançar. Então o equipamento ele não vai diferenciar tanto. Agora, lógico, existe uma grande diferença, que nem quando eu tenho algum show do Ideologia Fatal, né? Eu como DJ, e nós somos uma banda de rap, né? Então eu tenho que ir de acordo com o que eu vou apresentar. Então eu vou, colo com meus toca-disco, com o meu mixer, e aí eu vou executar o meu trabalho como DJ de hip hop. Aí é uma outra pegada. Você vai arranjar, né? Tem sim, que aí que acontece? Aí eu vou ter que estar em sintonia com a rapaziada que tá cantando. Tem algum momento ali que eles falam, agora é com você, DJ, você é um homem banda, eu tenho que fazer a minha performance e tal. Aí é digamos assim, na linguagem de hoje, aí é um outro rolê, né? Diferente de você, de repente, você vai colar no baile nostalgia das antigas, entendeu? Às vezes não há necessidade de repente o DJ ali ter que fazer alguma performance como o DJ de hip hop faz, um squash, uma virada, entendeu? Aí ele faz a criatividade dele, não há necessidade, porque você tá num baile nostalgia, vai estar tocando uma música, o cara vai lá, vai virar uma outra música e assim vai tocar de boa, né? Então é algo que quando começou a surgir os equipamentos digitais, que começou ali com CDJ, que veio ali da era ali do aparelho do CD, aí começou essa polêmica de tipo assim, DJ que é DJ toca só com vinil. E aí a gente tem que acompanhar a evolução, não tem como. É o que a gente tá falando é impossível, ó. Digital, né? Você vê, nós estamos aqui no estúdio, né? Então de repente, provavelmente deve ter uma mesa analógica, mas também tem uma mesa digital. Então a gente tem que buscar os recursos para aperfeiçoar o nosso trabalho. E a questão do DJ é a mesma coisa. Pô, hoje em dia eu pego um computador, pego meu mixer, ligo, toco em qualquer lugar. Entendeu a facilidade? Antigamente não, eu tinha que levar 4, 5 caixas de disco. Tanto é que eu acho que eu tenho um problema na coluna até hoje por causa dessa época. Eu fiquei aí uns 20 anos aí carregando disco, carregando
potência, amplificador, caixa nas costas, sem necessidade. E você vê como que a modernização nessa questão de tecnologia melhorou e facilitou muito. Hoje em dia você pega uma caixa ativa, um pedestal, monta lá a sua estrutura de som, conecta lá no seu computador ou na sua controladora, a festa está pronta. Pô, antigamente você tinha que encher uma perua para levar uma parafernália de equipamentos, né? Então a gente tem que ter essa visão que a tecnologia veio para melhorar e facilitar. É porque gera polêmica, porque hoje em dia tem muito DJ fake, tem cara que não é DJ, que já pega um set já pronto, que comprou de repente de um produtor, de um DJ, e o cara finge que tá ali tocando, né? Então isso não é o serviço do DJ, isso é um desserviço, né? É igual os teclados que existe hoje aí, que você aperta o botão, tem o disquete e toca sozinho, né? Já vem tudo pronto, né, mano? Já vem tudo pronto. Né? Você já... Você já fez som com banda, assim? Tipo, banda e você com squash e tal, assim? Ó, eu tive uma oportunidade, inclusive, eu até pesquisei e não consegui, né? Acho que foi 98, 99. Tem uma cantora que ela era ali da região ali, acho que de Carapicuíba, Caracas City, chamada Melanie. E ela era uma cantora de R&B e ela também cantava rock. E aí teve uma vez, ela foi gravar no estúdio e ela precisava de um DJ, porque ela queria pegar umas partes de colagem lá na época com a voz do Elhão, do Sandrão, do RZO, uns squash também. E eu acabei participando. Pra mim foi fantástico, porque era algo assim que saiu um pouco daquela diretriz que eu sempre participei, né? Com os MCs cantando e eu atrás do palco, né? E a banda, é o que eu falei pra você, banda é sonoridade, entendeu? E ali a gente fez ali uma passagem de som, que era assim, e parece que, no dia foi algo assim tão mágico que ela falou, nossa, parece que você já conhece a banda, né? Eu falei, não, só quero saber só os times, aonde que é pra mim entrar? E aí nós fizemos ali umas 2, 3 passagens, é isso. E aí na hora que a gente fez a gravação, graças a Deus deu tudo certo. Você curtiu esse formato assim? Não, né? Curti, eu gosto. Inclusive aí tem uns 2 grupos aí de samba do bairro, né? Inclusive até o Jeff, um tempo atrás aí, ele até comentou, pô, cara, tô querendo fazer algo assim meio que inusitado, né? Porque ele é sambista, né? Ele canta samba, pagode. E aí ele tá querendo fazer essa questão da introdução do DJ ali, em algum momento ali, entrar e vir ali, fazendo ali, tocando um beat, fazendo uns squash ali, pra ficar um pouquinho meio diferenciado desse pagode e do samba, pra ficar algo um pouco diferente, né? Sim. Porque hoje em dia você vê, é muito parecido, né? Um grupo com o outro, né? Total. É diferente, tipo, dos anos 90, você tinha várias bandas, tipo, Negritude, os caras tinham uma vibe, Catinguelê tinha outra, vamos pegar uns caras um pouco mais antigos aí, Sensação era outra. Tipo assim, você ouvia a música no rádio, você já identificava, falava, ó, é Sensação, ó, Fundo de Quintal, ó, Jorge Aragão. Hoje em dia não. É até deselegante dizer isso. Às vezes eu coloco na 105, né? E aí eu ouço, sai um grupo de pagode, entra outro, parece que é o mesmo cara. É muito igual. E aí antigamente não, tinha essa questão do diferencial. Que nem nessa época aí dos anos 90, aproveitando já que a gente entrou nesse assunto, pô, quando você ouvia Raça Negra, todo mundo sabia que era o Raça Negra, entendeu? Porque estilos diferentes, e cada um com a sua característica, digamos assim, com o seu carimbo ali, ó, entendeu? Ó, e tem gente chegando aqui na live, Rick, pra se inscrever aí pro livro, tá? Mas é só pra avisar, não adianta só chegar na live, tem que botar um nome, tá? Porque tem gente que põe nome de anime aqui, então não dá pra saber qual que é o seu nome de verdade, tá? Então, né, entra com o canal ali da banda e tal. Então, põe seu nome direitinho, senão como é que vai sortear, certo? Então, coloca o seu nome que a produção vai fazer
o sorteio. Ah, não é com papelzinho, eu lembrei agora, né? Vai ser com roleta digital. Olha que chique isso aí. Nem sei como é que faz isso aí, mas. Então, ele só tá fazendo aí, já tá montando? Olha que chique. Sim. Então, eu quero ver isso aí. Então, A produção aqui é eficaz, né? então para você que tá nessa live, só vai ver. A roleta aqui é roleta, não tem. Só não pode acontecer aquela que aconteceu com aquela roleta lá, em segundos tinha alguns milionários, depois foi ver, teve que voltar. E aí o pessoal voltou a ser pobre de novo. Né? Nossa, caramba, eu ia ficar muito triste. Que se fosse, você tá rico, agora você é pobre. Eu ia ficar chateado. Então, bom, enquanto o pessoal aí tá botando os nomes, tá bom, pro sorteio, eu vou aproveitar para pegar a letra de uma música para a gente dar uma corrida nela, porque acho que tem umas coisas interessantes, uma sugestão aqui do Rick, da música O Corre Não Para, que se você não conhece essa música, acessa a descrição dessa live, mas espera acabar a live, não vai ver agora, né, no meio da live, depois que terminar você assiste, tá? E aí diz assim, a música: escuto rap e olho pra favela lá, o lado opaco onde a luz não pode alcançar, 1010 pensamentos pra viver vivão, é raridade ter, mas quero ver os pretos bom, bate bola é sabadão, vou ligar o Alan, o ar que sopra no verão é dos mestres Sam, atentos muitos viu e se envolveu também, de quem ficou caiu, saudades vai e vem, o sofrimento pela dor, não existe frases, pelo neguinho maloqueiro o mundo é dos covardes, muitos pivetes, vendo o corre crescem e corre também, na madrugada, uma par de vacilo, o respeito não se tem, infelizmente a maldade vai muito mais além, se for para chegar, vai ter que respeitar, garanto que é bom, a maldade evitar, na contramão eu não posso cair, sei que o certo, é só vitória para nós. Poesia 1010 pensamentos. 1010 pensamentos gira em torno de um só. Nos abençoe, ó grande Deus, nessa caminhada, onde o ódio, a raiva, o amor e as paixões confundidas fazem parte de nossas vidas. Infelizmente, o ser humano é complicado. Um dia ele diz que te ama e no outro está do outro lado. Sem clique aqui, quem fala sou eu, DJ Rick. Estamos há mais de 20 anos correndo em pró, com chuva ou com sol, representando a bandeira do rap nacional. Não cantamos coisas lindas e nem coisas belas, somente a realidade que acontece nas favelas. Estou falando de realidade. Como é que foi a composição dessa música e o que ela representa aqui para você, para essa galera que está por aqui também? É que aqui eu acabei lendo duas coisas, né? Seria uma parte da poesia. Eu li uma parte da poesia, né? Que é o que vocês me mandaram. Aqui para ler, eu estou lendo o que foi. Então, essa daí são algumas partes e participações que eu tenho dentro do trabalho do Ideologia Fatal. A música O Corre Não Para foi uma música escrita pelo nosso irmão, parceiro, o Deon, né? Em breve, se Deus quiser, ele vai estar aí voltando novamente conosco, né? E infelizmente ele conta com a sua liberdade privada, né? Mas ele tem nos acompanhado, inclusive porque a música tá tocando na Rádio 105 FM e chegou para ele e ficou muito feliz. Então essa música O Corre Não Para foi uma música escrita por ele e uma maneira de repente até prestar uma homenagem, né? Eu tive essa oportunidade de estar cantando essa parte, né? Que ele que escreveu. Porque essa música aí, a última versão que foi gravada, tem a primeira parte, que é a participação do Black Nandão, Mano Lee, e depois aí eu faço a parte que seria do Deon, né? Então, pra mim foi um privilégio, né? E é uma música que a gente se identifica muito. Nas comunidades a gente sabe, as molecadas, que nem vocês, a gente estava comentando a questão do celular, né? Então a molecada, ela se baseia muito naquilo que eles veem, né? Então vendo ali os caras de repente, né, resumidamente, vendo ali os caras de repente ali no corre e tal, né? E porque infelizmente o sistema também, né, meu, não ajuda, não dá opção, né? E às vezes o que sobra é isso, então a molecada vê a rapaziada ali de repente ali naquele fluxo, naquele corre-corre, e a molecada se espelhar naquilo, né, meu? Então é por isso que na letra a gente fala que
na madrugada o respeito não se tem, porque muita coisa de ruim acontece mesmo nas madrugadas. Se você chegar numa favela, numa quebrada, nas madrugadas, nas vielas, você vê muita coisa assim que você fala, nossa, não queria nem estar passando aqui, de repente estar assistindo determinadas situações, né? E aí as molecadas, né, meu, não tem opção, assiste tudo aquilo ali, abre a janela de manhã, aí olha, vê lá, bituca disso, daquilo, vê outras coisas, aquilo ali vai entrando na cabeça, e aí de repente quando você vai ver, a molecada já tá se envolvendo, né? Então é, como o MV Bill fala, né, os soldados do morro, né? Então, essa música aí, essa parte, ela reflete muito isso. E essa música também, ela fala um pouco do rapper que de repente desacreditaram do talento dele, né? E aquele rapper ali na música, ele quer dizer o que? Não, tô correndo, vou insistir, vou correr atrás e vou chegar. Por isso que fala, né? Se for para chegar, vai ter que respeitar. Quer chegar no mesmo corre que eu cheguei, tem que respeitar. E aí fala da questão da maldade, né? Para tirar a maldade, né? Da mente. Porque se vier com a maldade, você pode ter certeza que você vai bater de frente com algo que vai te prejudicar. Maior ainda daquilo que você de repente está com aquela intenção negativa, né? O que você disse que seria essa intenção negativa dentro da música? Como seria então, isso? Porque assim, quando essa letra aí foi escrita, o rap ele tava de repente vivendo aquele mundo que a questão do gangster, né? Tinha muita letra que os caras ficavam falando muito, eles declamavam a realidade da periferia, mas ao mesmo tempo também tinha um outro lado do incentivo também da questão do crime, corre, isso e aquilo, entendeu? Entendi. Então, ao invés de ajudar as pessoas a sair, reforçava ainda o comportamento. Isso, então, se você pegar alguns rappers mesmo contando uma realidade, em algum momento tinha alguns ali que de repente estavam incentivando essa questão, né? É algo meio polêmico de você, tipo, querer debater esse assunto, né? Uhum. Mas... até porque crime hoje em dia, né? Tipo, vai falar que a polícia também ela é do bem, né? E o PCC é do mal. Tipo, é muito relativo, né? Os políticos que representam o Brasil eles são do bem, entendeu? Então, será que é bem assim mesmo? Então tem bem difícil saber o que é, né? Os representantes da lei, os caras que produzem leis, os caras que aprovam a lei. Será que são do bem esse cara? Então, hoje é muito discutível, quer dizer, sempre foi, né? Só que, na verdade, as grandes mídias, eu acho que não davam a abertura que a gente tem hoje numa live para poder jogar esse assunto para ser discutido. A gente não está aqui condenando ninguém, até porque é só, né, ele quem vai julgar. Sim. A gente está apresentando. Será que é mesmo? Então, esses caras são do bem, esses aqui são do mal. E a gente é o quê? A gente somos do bem, então, também. Então, como se a gente não cometesse os nossos erros, também não temos pensamentos errados. Então, quer dizer, às vezes todo mundo é do lado do mal, entendeu? Assim, só que a gente está tentando, né, dar uma melhorada. Aí na letra ele fala assim, aqui a gente fala da realidade e tal. Eu lembrei de uma música do Belchior. Cara, o Belchior é um grande compositor, né? Ele fala assim... Cara, minha querida, essa aqui, não sei se não, é só apenas uma canção. Se você tá chocada, uma coisa de garanta, a vida é muito pior. É verdade. Então ele tinha essas... que é uma só canção, porque a vida é pior que isso, né? A gente, por mais que a gente... E o rap, ele tem isso, né, cara? O rap, ele tem... por exemplo, um cara que nunca entrou na favela, se ele pegar um bom compositor de rap, ele conhece a favela sem não precisar entrar. De tanto de detalhes e riquezas que os caras conseguem colocar, né? Sim. Falar de favela, a realidade nua e crua, cara. Então, assim, tanto que a galera, eu já vi uma galera, tinha uma galera até do Bola de Neve que eu via lá, os pessoal tudo patricinha, assim, eu vi Racionais, né? Eu falo, eu confio dos crentes, falar da Você vê como atinge, né? Assim, a música, ela atinge qualquer nicho, atinge as classes todas as idades, né? Eu acho muito interessante quando a gente vai ministrar qualquer coisa aqui no Coreto, qualquer tipo de música, né, que te apresenta. Não vou dizer todas as músicas, mas assim, é impressionante ver como às vezes as crianças pequenas,
elas piram com alguma música que a gente fez pro adulto, entendeu? A gente não fez pra criança. Então, né, as músicas do Jimmy tava tocando, Jimmy Oliver, que no Coreia. Do cara é tudo... Uma música adulta, louca, assim, meio, tipo, sabe, agressiva e tal, tudo. E as crianças pulando. Música de psiquiatra, assim, tipo de adulto, sabe? Acaba se identificando, né? Porque você não sabe a reação. É como eu falei pra você, né? Quando a gente tem a oportunidade, que a gente faz as oficinas, e principalmente quando a gente vai nos céus aí, você fica impressionado, você não sabe a reação das crianças, entendeu? Você começa a fazer algo ali, daqui a pouco você vai ver, o molecada tá todo envolvido ali, entendeu? Então E a gente tem a experiência, sabe, de às vezes tocar as músicas aqui e ver as crianças, por exemplo, colocando as músicas do pessoal que se apresenta aqui na playlist delas. Por exemplo, eles não compram um álbum, mas põe na playlist. O do Gilles, né? Foi um que... Exatamente. E o Gilles, ele faz música em inglês, né? Então, tipo, eu gosto dessa música, assim, é um negócio... E aí a criança louco, mesmo decidindo fazer um cover da música e tocando, né? Porque ele pediu para escolher uma música para tocar ali, quem pediu a música dele? Quer dizer, então a gente está fazendo cover do pessoal que se apresenta de maneira independente. Você vê que essa é uma cultura mais underground, mas no fundo, eu acho que é isso. A gente precisa levar a nossa arte para ser conhecida. E acho que para você que está nessa live, que conhece algum artista, né? Que queira, por exemplo, aparecer aqui para ser entrevistado, então fala para ele preencher o formulário que está na descrição dessa live, que também está no site da Banda Dispensados. Por quê? Porque a ideia é isso, né? A gente vai esperar alguém fazer pela gente, a gente vai esperar a gente ganhar muito dinheiro para então a gente poder seguir uma carreira. Não, a gente pode estar produzindo hoje, é um fortalecimento que a gente tem uma missão de trazer e de um exemplo para essa geração que está chegando de jovens aí e que às vezes estão meio perdidos, né? Será que eu vou seguir esse caminho? Que a gente já sabe que vai desbocar em alguma coisa ruim, ou a gente pode tentar, mesmo que seja difícil, porque não é difícil, né? Sei lá, fazer uma live semanal, vocês continuarem, vocês estão sempre produzindo, eu vejo vocês sempre, né, o Ideologia Fatal sempre nos lugares, ali trazendo as músicas e fazendo a chamada para a comunidade, sabe, levantando o povo que às vezes está abatido, está cansado de produzir sua arte, de tentar, porque não tem incentivo, mas a gente se fortalecendo, a gente consegue fazer isso que a gente está fazendo aqui, né? Então, e não somente aqui no Butantã, mas para uma live que está sendo levada para qualquer lugar onde se tem um YouTube. Então, quer dizer, a gente tem uma oportunidade hoje de poder falar abertamente sobre o que é crime, né? Discutir por exemplo, uma pauta dessa, que às vezes nem na sala de aula dá para fazer nos dias de hoje, ou entrar em pautas, por exemplo, sei lá, será que Deus realmente, o que Deus tem a ver com tudo isso, né? E eu queria entrar um pouco nisso, sabe, Rick? Essa questão de espiritualidade, como para você se relaciona essa questão da espiritualidade? A gente pergunta muito isso para as pessoas que vêm aqui, né? A espiritualidade com relação às músicas, né? Porque, sei lá, por exemplo, o Baú te veio para você que está nessa live saber também, te veio de igrejas, entendeu? Só que ali é aquela coisa, entendeu? Eu toquei uma coisa diferente. Não pode, tocar isso aqui não pode. Aí mas esse palavreado não pode. E quer dizer, mas eu queria só conversar com as pessoas dali, eu também não pode. Então, quer dizer, a gente precisa atingir outras pessoas com o que a gente tem, na linguagem que as pessoas têm. Sim. E o rap, ele tem essa característica, né? E você, como um DJ, que tem que saber fluir entre as linguagens para atingir. E como é que fica essa questão do conflito, às vezes, né? Da própria religião em si, e a nossa espiritualidade diante disso, e como é que a gente usa a música? Você que tem essa experiência, né? A favor disso, como é que a gente consegue portar a palavra para atingir até as pessoas, sem precisar criar esse choque? Porque você é um ponto, você sabe disso, né, Rick? Você é um ponto de equilíbrio, cara, na cultura aqui no Butantã, entendeu? Para todas as pessoas que falam de você, todo mundo, cara, fala que o Rick é sensacional, entendeu? Que ele ajuda todo mundo. Opa. E que ele, se ele precisar... Fiquei feliz aí pela... se precisar ajudar e tal, é um dos poucos DJ que vão de graça para ajudar a fazer um evento e tal. E quer dizer, como é que você consegue manter essa espiritualidade com toda essa guerra, às vezes, que a religião impõe, e o questionamento que vem, às vezes da própria casa, e como é que faz? Eu queria acrescentar, porque tem a ver que eu estava segurando aqui, é a mesma pergunta praticamente, essa que ele falou, para você, assim, qual é a estrutura mínima, básica, para levar a sua arte, não como instrumento transformador para a pessoa? Pode ser, você acha que a música, a espiritualidade, a ética, a educação, qual o pilar que falta?
Ou o pilar que você acha que deve ser construído para que isso aconteça? Transformar o ser humano, através da música, como um bom cidadão, um bom pai. É porque não é só fazer ele ouvir uma música, né? Não, então, eu acredito, né? Graças a Deus eu tive uma base, né? Os meus pais, eles eram católicos, né? Mas eu não segui essa doutrina. Teve uma fase da minha vida, eu também fui convertido, também fiquei uns 8, 9 anos também na igreja evangélica. E eu também tive um trabalho nesse lado assim espiritual de ser uma pessoa mais calma, mais cadenciada, qualquer tipo de situação, antes de tomar alguma decisão, pensar nas consequências, né? Então, e aí o tempo foi passando, né? A gente foi tendo esse preparo. Mas eu acredito que já é de mim, já veio isso daí dentro de mim mesmo, de ser uma pessoa mais calma, pacata. Até as pessoas mesmo falam que às vezes até o meu jeito de falar, meu jeito de agir, dá a entender que eu sou uma pessoa assim que em qualquer situação tá tudo sob controle, né? Mas eu trabalho diariamente, todos os dias, e peço para Deus sempre me dar visão, sabedoria. Inteligência emocional que fala, sim, né? Então, eu ia até comentar, né? Eu acho que todo ser humano ele tem que trabalhar esse lado emocional, né? Porque você não pode do nada estourar, sair querer, sabe, ser revoltado, se vingar do mundo. Não é assim, né? Eu acho que você tem que ter aquele equilíbrio, né? E na questão da aplicação que você falou aí de atuação, né? Seja de trabalho, seja de ser voluntário, solidário, né? É uma coisa natural de mim mesmo, assim, né? Se eu puder estender a mão e te ajudar e te ver você lá na frente, que você se deu bem, deu tudo certo pra você, eu vou me sentir feliz, honrado, né? Aqui não é frase de Facebook. Ah, tá tudo bem, mas eu tenho que estar melhor do que você. Não, é totalmente o inverso. Se eu te ver bem, eu vou estar mais feliz ainda. E se eu puder te ajudar e contribuir para de repente uma realização de um sonho seu, de um projeto seu, ajudar em alguma situação que de repente você está passando um apuro e eu posso de repente estar estendendo a minha mão, pô, meu, eu acho que eu já fiz a minha parte. Como eu comentei, né? Eu acho que a gente veio nesse mundo pra gente servir e fazer o bem sem olhar a quem, né? Então eu acho que esse é o caminho. E dentro dessa questão aí da música, sobre o poema, esse poema aí, ele foi a introdução do primeiro CD que o Ideologia Fatal gravou, né? Então lá na introdução, Deus me abençoou e aí veio essa visão, essa palavra, né? 1010 pensamentos. 1010 é a comunidade que a gente sempre morou, sempre esteve ali, né? Então é tipo assim, ó, imagina você na comunidade, aí você vê aquele monte de coisa acontecendo, aí tipo assim, ó, 1010 pensamentos, né? 1010 pensamentos. Então o cara tá ali na periferia, então quer dizer, 1010 pensamentos passam na cabeça dele. Vou fazer o mal, vou entrar pro crime, opa, vou prejudicar aquele, opa, não, vou chamar aquele cara para trabalhar, opa, olha lá o cara lá, tá precisando de ajudar o cara para empurrar o carro pro carro dele pegar no trampo, o cara ir trabalhar, sabe? Então passa 1010 pensamentos, né? Então foi mais ou menos essa visão que eu tive na introdução do CD do Ideologia Fatal, né, meu? Então, eu acho que é isso, né? Não tem muito assim a acrescentar. Mas todos os dias eu tento trabalhar bastante esse lado espiritual, né? E a vida vai ensinando também, né? Por mais que você tenta ser um cara pacato, da paz, da tranquilidade, né? O inimigo ele tá sempre te cercando.
pra qualquer momento querer te desestruturar você, entendeu? Principalmente nesse lado aí emocional, né? Então a gente tem que se policiar e se blindar, né? Você criar uma armadura e não deixar a coisa ruim entrar em você, né? E você vê que é algo assim meio complexo, porque por mais que você tenta sempre fazer o bem, fazer algo pelo próximo, né? Você tá sempre rodeado ali de pessoas que vira e mexe tá querendo puxar o seu tapete, te prejudicar, te difamar, né? Então eu tenho vivido assim, ó, senhor. O senhor é meu guia, eu peço só proteção, visão e sabedoria. É isso que eu tenho feito. Né? Até um rap. Olha só. Né? Fala que não é rapper, que não é escritor, mas tá aí, ó. Tá rimando, tá com a poesia também. Então, e eu acho que é isso, a gente tem que usar os dons que Deus deu pra gente multiplicar e ativar outras pessoas também. Que a gente percebe, né? Que a pessoa tem um potencial, mas ela tem medo, ou disseram que é impossível para ela. E muita gente que aparece aqui no Open Maker é assim, né, bom? Que muitos de sonhos que acham que é impossível e tal. E aqui acho que é um lugar que a gente topa qualquer loucura. Até grupo de maracatu a gente fez aqui. Então, quer dizer, né? As pessoas chegam com sonhos, mas às vezes o sonho da pessoa também é o sonho de outra pessoa ali. Porque ela precisa de uma ideia, você já tem a ideia, entendeu? Então pega alguém que já está ali, não sabe o que fazer da vida, conecta e vamos produzir as músicas. Vamos produzir aqui o estúdio comunitário, né? Que a gente tem no Open Maker. Se vocês precisarem vir gravar, não tem... A gente não cobra, entendeu? É só colar aí e vem, bota na agenda, a gente dá uma fortalecida pro pessoal do rap que já tem vindo pra cá e de todas as frentes também, né? Tem o pessoal, tem o Paulo Moreira, né? Que já gravou a música aqui, que tá querendo vir pra gravar um samba dessa vez, né? Embora, né? Acho que muita coisa que a gente gravou aqui é do rock, até coisa do gospel e tal. Mas enfim, então a gente já vai para sorteio. Tá? Eu sei que você tá querendo dormir, mas não vai dormir não, porque senão vai perder o livro, hein? Fala as regras de novo. Fala pra quê? A regra de novo? Ah, tá. Se você tá aí, ó, você tem 10 segundos, que é o tempo da live bater aqui, tá? O comentário. Pra botar o seu nome aqui. Porque aí a Evelyn vai sortear e quando eu falar acabou, aí não dá mais pra inserir o nome, certo? Então, e aí, vamos lá. O Francisco Souza está dizendo assim. Ah, não, peraí, tem um monte de gente que falou aqui, ó. Que chegou porque eu fiz uma chamada lá, vocês vão perder o livro, hein, se não falar o nome. Ali no comentário, e tem gente que chegou aqui, ó. É Nathalie B. Não sei como é que pronuncia isso. Que é o Laerte, que na verdade está logado aqui. O Laerte que dorme cedo, hein? Então tá nessa live com a gente. O senhor aqui. A Luciana também está dando boa noite. E o pessoal tá tudo se inscrevendo aqui, ó. E o Dudu, né? Que estava aqui, ó. Você vê que já foi para casa dele, chegou, abriu a live para ganhar o livro. Já botou o nome dele aqui também. É o menino que estava aqui. Dudu. E o Francisco Souza diz assim: boa noite, Rick. Pulou Ideologia Fatal. Eu pulei Ideologia Fatal? Ah, não, mas aí o Ideologia Fatal não conta, não pode ganhar livro não, tô brincando. Pode... Já tá cheio de livro. Não acha que é marmelada aqui, mano. Já tá cheio de livro. O cara ganhou o próprio livro. O Ideologia ganha, cara, pô, não. Tá Aí vai fazer a roleta girar ao contrário para devolver o livro. E aí estão dizendo, boa noite, família Ideologia Fatal na sintonia. Deve ser o Lee, né? Aqui, acho que deve ser o Black Nandão. É o Black Nandão? Black ainda tá bom. Não, o Black Nandão Salve, pode ganhar. Black Nandão, melhoras pra você, companheiro. Beleza, Francisco Souza diz assim, boa noite, Rick. É assim mesmo, humilde, simples e junto com os amigos da Ideologia Fatal, ajudando os jovens a seguir o caminho certo. Assinado DJ Quinho. Ele falou assinado, não sei se está escrevendo aqui. DJ Quinho. DJ Quinho é um DJ aí do Rio Pequeno, que tá sempre agregando aí coisas boas aí. Forte abraço para você, Quinho. Beleza, ó, a Karina também tá falando, ó, nosso tempo é depressa, mas o tempo de Deus é perfeição, né? Então, fazendo aí sobre o governo dos homens e o governo de Deus, esse paralelo aí. E Pamela Lima tá dando boa noite. Pessoal, ó, não é só fazer comentário, tem que dar um nome para participar do sorteio do livro, certo? Estão dando boa noite aqui, mas não falam o nome. Pra gente, depois passa o resumo pra gente. Tá, então a gente já vai fazer o sorteio aqui, depois a gente fecha com uma música. Mas antes disso, a gente podia ver se tem uma palavra final pra gente encerrar aqui.
essa live, acho que a Evelyn até tá tão preocupada fazendo ali o negócio do sorteio que ela até esqueceu de avisar qual é o tempo da live. Não, Mas... não é que eu esqueci, ó. Ah, Hotel. entendi. Perdeu o controle, Evelyn. Aí 1 hora e 10 minutos. Entendi. É Não, que tem é tanta dizer- coisa na lousa que eu não vi nada. Exatamente agora Desculpa mudou. aqui, tá, pessoal? Que aqui a produção te faz ao vivo, não tem corte. Então você vai ouvir também a bagunça aqui, tá? Então, mas, Rick, quer mandar uma palavra pro pessoal aí que tá nessa live aí também, quem já entra no sorteio para fechar? O que você tem, a mensagem pra gente fechar hoje pra todo mundo? Meu, a mensagem, né, meu, acho que depois da pandemia foi um momento bem crítico, né, meu, para toda a população mundial, né? E naquele momento nós vimos aí, né, todo mundo queria ser bonzinho, todo mundo com medo que o mundo fosse acabar, queriam morrer, né? Tivemos várias perdas, né? Mas aí passou e aí agora a gente tá vendo que parece que o egoísmo, parece que a violência, essa questão também aí do racismo, a desigualdade parece que aumentou muito mais, né? Então eu acho que a gente tem que parar um pouco aí para refletir, né? E sempre acordar pensando sempre no bem, acordar sempre pensando, pô, o que eu posso fazer algo de bom hoje para fazer alguém feliz? Não só pensar no eu, o egoísmo, não. O que eu posso fazer para fazer o meu próximo feliz, né? Então acho que o caminho é esse. Gratidão aqui pelo convite de ter vindo aqui, né? E eu tô por aí, meu. Sou aí mais um morador, mais um residente aqui da região aqui do Butantã. Graças a Deus aí, através aí da cultura, do movimento hip hop, e você vê a música é algo imprescindível, porque aonde que eu ia imaginar que de repente um dia eu estaria aqui sentado numa mesa, conversando, batendo um papo com vocês, né? Que isso que é legal. Acredito que a partir de hoje os olhares serão diferentes, porque até então a gente se conhecia de uma forma meio que casual, né? E aí você vê, né? É a união, a conexão, né? Que a música consegue fazer, que aí entra junto a espiritualidade, né? A música Nossa, promove né? encontros improváveis, né? A gente também teve aqui um dia desse... Foi domingo agora, né? O Dinho Nascimento, um do ícone aí, o cara ele inventou o Berimbau Blues, cara. Então, E é um morador também do Butantã. morador, Articulador. um militante também que tá sempre lá nas frentes, né? Que a gente sabe que não é fácil devido aos interesses imobiliários lá, a questão da fonte, né? Quantos anos que a gente tá ali fazendo vários manifestos, né? E o Dinho, ele sempre puxou, né, digamos assim, na linguagem aí, esse bonde, né, para que não ocorresse, né, essa questão de acabar com a fonte, né. E o próprio Morro do Querosene, que sempre foi um celeiro musical, um celeiro de artistas e referência, né, para o nosso bairro, né. Para você que está nessa live também e está meio por fora do que aconteceu aqui, nesse evento, nesse ensaio aberto que a gente fez nesse domingo à tarde, né? Que é todo último domingo do mês a gente tem ensaio, inclusive você pode aparecer. Isso, então agora, né, em julho vai ser dia 27, certo, produção? É isso mesmo? 27 é um domingo, né? Acho que é isso mesmo. Então, dia 27, às 4h30 da tarde, é só colar aí, né? Tem momento de microfone aberto, mas se quiser fazer a sua inscrição no ensaio aberto, para a gente fazer a divulgação, você avisa antes, né? Já preenche o formulário, já com seus dados, tudo para a gente conseguir criar um flyerzinho, já divulga você como artista para ajudar a compor um portfólio, um clipping para você que precisa, que está querendo se desenvolver como artista. A gente vai e faz isso e a gente não cobra nada, também não paga, tá? Mas, mas a gente já faz toda essa parte de produção para pelo menos ajudar, né? Já estão vindo fortalecer, como o Dinho, né? O Dinho, ele veio para cá, não tem cachê nenhum, já até esqueceu de dar lanche para ele, mas depois a gente vai corrigir isso pro próximo evento,
aí pra ver se a gente conserta esse negócio, O né? próximo entrevistado confirmou agora que vai estar na próxima live. Então, Quem confirmou? o Vitor. Ah, então já tem um confirmado pra próxima live de quarta-feira. Victor Azevedo. Eu acho que vai vir 3 integrantes, porque parece. Então é Vitor. Banda Os Recortes. Os recortes? Os Recortes. Os recortes. Então, ó, pra você que tá curioso pra saber como assim os recortes. Então, ó, já faz sua inscrição no canal, ativa o sininho aí pra receber a notificação que a gente deve estar programando então essa live. Eles preencheram já o formulário, né? Só falta acho que subir uma música pelo YouTube, que eles não tinham ainda. Ah. Mas acho que o restante já dá pra. Vamos divulgar. Tá vendo aqui? É assim, se inscreveu, tu gente de entrevista. Não importa se é famoso, se tem dinheiro, entendeu? Se tá começando agora. Então, vamos lá, vamos E fortalecer. a gente não ganha nem o tostão, né? Tem que falar isso, que a galera acha que a gente também faz todo trabalho voluntário. Não, mentira, Bal, que você ganhou água hoje, ó. Ah, hoje eu ganhei água. Então. Eu espero que esteja envenenada. Olha a cara deles. Cara. Atenção, colaboradores e patrocinadores. Vamos fortalecer aí o programa que tá precisando aí dessa ajuda aí, né? E isso, tem a página de doações que a Evelyn coloca aí para dar um suporte para a ONG, tá bom? Que é o Open Maker, que dá esse suporte aqui para o Open Maker. Então você pode fazer sua doação. Ah, mas eu só tenho R$5. Então, ajuda com R$5. Ah, não posso ajudar com nada. Então, vem ser um voluntário aqui com a gente eu também. tenho um instrumento que tá parado lá em casa, não usa. A gente arruma, coloca cavaquinho, A gente coloca... arruma, coloca Faz numa uma oficina rifa, para uma né? criança. Ou ensina pra galera. A gente tá precisando de muito, ó, o pessoal que tá aí na live, instrumentos de percussão, entendeu? Tanto que não tem, a gente tá construindo com reciclável aqui. Aprendemos a fazer numa oficina aí, tambor com garrafa Bacana, PET. Aí se você quiser ajudar a fazer os instrumentos, né, não tem dinheiro, não tem problema. Vamos ajudar, cola aí para ajudar a fazer. Marcos Montilha tá falando que faltou cabo de iluminação pra gente fazer um evento top ali, né? A gente precisa fazer 20 cabos. Só que aí ele falou que sai mais barato se montar os cabos. Então a gente precisa de soldador. Ah, mas eu não sei soldar. Então vem aqui, a gente dá a oficina para você aprender a soldar e fazermos esses cabos aqui, certo? Isso aí. Então aqui é assim que funciona, né? O cara entra aqui, ó, ele sai com uma profissão se ele quiser, cara. A molecada faz vídeo, edita vídeo, tudo aprende aqui, tudo, sabe? Estão sendo contratados. O pessoal que veio para o Open Maker aqui, os jovens, estão sendo contratados para editar vídeo, produzir videoclipe, curta-metragem, fazer design, fazer produção de live. Tá aí por quê? Porque aprende fazendo, né? A gente espera que a escola faça alguma coisa pela gente, tá? A oportunidade ela está aqui para você colocar a mão na massa e faça você mesmo. Né? Esse aqui é um dos lemas aqui do Open Maker, desse estúdio comunitário que também é um ateliê, é um estúdio de gravação de vídeo, então, enfim, né? Um espaço educacional, lugar de aprendizado de tecnologia, robótica, entre diversas outras coisas também. E às vezes você pode ajudar simplesmente divulgando, né? Chamando aí a sua avó para ser inscrita no canal, porque ela não sabe se inscrever, né? Compartilhando os tutoriais ali com as crianças também. Então faz aí esse chamado pessoal. E quem quiser se inscrever no Ensaio Aberto, né? Também entra em contato com a gente. Beleza? É isso então? Fechamos aqui? Tem mais algum comentário aqui? Ali, Deixa eu ver se faltou comentário, né? O Wagner falou assim: DJ Rick Brasil é pura humildade, trabalho sério e responsável. DJ Wagner, Rádio Amigos do Clube da Cidade. Ô Wagner, aquele leal e forte abraço. Estou mapeando aí alguns locais aí na região do Butantã. E assim que eu tiver novidade, a gente vai discotecar e fazer aquele baile legal bacana. Esse grande amigo aqui, ele foi um dos caras que me inspirou. Quando eu tinha meus 12, 13 anos, jogava bola eu, um amigo meu que morava na rua dele, e aí tinha o irmão dele que é o Anderson, né? Aí um belo dia a gente... Pô, seu irmão tá sempre lá ouvindo umas músicas lá e tal. Ah, vocês querem conhecer? Aí foi a primeira vez que eu vi um som da marca Signos, né? E o Vagnão, ele já tinha vários discos já, né? A própria Mary Jane's Girl, que é All Night Long, e outros discos, né? Então, quando eu fui tocar lá no João 23, que ele me convidou, eu até comentei isso, ele ficou surpreso, falou, cara, eu nem sabia dessa história. Eu falei, meu, você foi um dos caras aí que de repente até me inspirou, e hoje eu tô nessa caminhada aí de DJ, e, pô, é o inusitado, né, que acaba acontecendo, né? Você vê, eu criança, jogando bola lá com meus amigos, entramos lá na casa dele, e aí eu vi lá o som, né, a gente falava na época, né, o som de montagem,
da Signo, aqueles VU vermelho batendo lá. Era, E aí colocamos lá o disco lá pra ouvir. cara, incrível, né, cara? Qualidade de som também, né? Sim, até hoje. Eu tenho algumas relíquias também, inclusive eu preciso até postar no Instagram. Eu tenho uma PA que já tem 34 anos, cara. Foi a minha primeira PA que eu comprei. E funcionando de boa, assim. E funcionando de boa até hoje, entendeu? É lógico, passou por alguns momentos de Reparo, de ter que fazer reparo, questão de transistor, fonte, né? Que isso é normal. Mas eu tenho até hoje, minha companheira, minha relíquia, né? Olha só, então, para você que não sabe qual é o Instagram do Rick, coloca aí DJ Rick Brasil, tá bom? Tanto no Instagram quanto no YouTube, hein? Se inscreve lá também para dar uma fortalecida pro Rick. Aí. Beleza? E tá bom, ó, sei que vocês vão brigar já com a gente porque a gente tá demorando muito. Parece que a gente fica fazendo propaganda, né? Propaganda e não faz o sorteio. Vamos fazer o sorteio então, Evelyn? Aí você tem que falar, tá? Quem que ganhou, tá bom? Então, você que narra aí, se precisar ajuda do Júlio, o Júlio vem pra cá. Não tem maracutaia, tá aqui a roleta russa. Então, pode rodar a roleta? Em 3, 2, 1. E o ganhador do primeiro livro, Composição Urbana. Depois a gente vai sortear o mais novo. Carlos Silva! Carlos Silva, por acaso, é quem? É Dudu? É o Dudu. Não é possível. Então, demais. Dudu venceu, mas tem um outro livro, tem que fazer mais um sorteio, Evelyn. Calma, Porque o Rick falou que tem o sorteio do... Qual que é o nome do novo? O novo é Telha Fina. Telha Fina, isso. A câmera tava um pouquinho grande, mas saibam que a setinha tá em cima, tá ali, tá? Isso, tá, já corrigiu, tá? Então agora tem o livro Telha Fina, que é o lançamento, né, do Mano Lee, tá certo? Então vamos fazer esse sorteio aí também. Pode fazer em 3? Calma aí. Não, ainda não. Tem que tirar o Dudu da lista. Não, se ele ganhar de novo, a gente faz de novo. É isso? Não tem problema, vai. Então vamos fazer o sorteio? Pode ser? Porque a gente vai fazer um improviso agora, hein? Então, em 3, 2, 1, soltou a roleta. E o ganhador do Telha Fina, de autoria de Mano Lee, Foi o Dudu de novo? Não, o Telefilha... Foi o Dudu de novo? Não, tá viciada essa roleta aí, Evelyn. Não é possível. Patrícia! Ó, a Patrícia? Não é possível. Tem uma velada. A Paty ganhou. A Paty, você não sabe, né, Rick? A Paty é minha esposa. Mas ela é uma leitura, ela vai aproveitar, ela vai ler. Mas ele viu que não é marmelada, né? Ele viu, tá né? aqui, ó. Tranquilo. Foi gravado, ó. Então, a Paty ganhou, parabéns aí aos vencedores, tá? A gente aceita a doação, tá? Não, pode deixar a biblioteca aqui também, tá? Depois que você terminar, a gente compartilha com os outros. Vamos lá fazer um ritmo soul hoje aqui? É black music, como é que vai ser? Vamos lá. Eu achei que você ia divulgar o Instagram hoje. Vamos todos festejar. O DJ Rick, esse lugar não vai parar. Festa do rei, um encontro inesquecível. Essa é novidade, hein? Bom jazz aqui na Rima. Tá aí demais então, numa relax, numa legal, hein? Em alta astral, Hopmaker.
Oh yeah! Aos 15 anos foi quando eu comecei. Então minha vida é muito louca, sei que eu nasci no sufoco. Foi na comunidade que eu me cresci, virei gente, hoje sou influente. Eu faço bem sem olhar quem. Ensino música, ensino a viver, a ter esperança, ensino a não desistir, sempre seguindo com confiança. Aí demais então, hein? Vem com nós curtir, vem com nós dançar. A noite tá da hora, vamos balançar. Vem com nós curtir, vem com nós dançar. A noite tá da hora, vamos balançar. Vem com nós curtir, vem com nós dançar. A noite tá da hora, vamos balançar. Para você que ficou até agora com a gente aí, agradecemos a participação de todos. Aguardamos você na próxima live, quarta-feira às 8h30. Tá bom? Então aparece aí pra dar uma fortalecida pra essa banda aí que tá começando também. Vamos lá. Valeu, pessoal. Falou. Agradecemos aí, Henrique. Valeu. Mano, Lembrando que o rap alerta, o rap resgata, mas somente o Pai Celestial é quem salva.